Olá pessoal, então a partir de hoje a gente vai começar um novo assunto aqui no curso de cálculo 2, né? A gente estava estudando aí as integrais de linha, né? E independência de caminho e chegamos a entrar em algo relacionado aqui com rotacional. Vou voltar nesse assunto do rotacional hoje, né? Porque a gente estava vendo a questão de campos conservativos e a gente viu, né, um resultado que dizia que se o rotacional era nulo, então o campo era conservativo. A gente ainda não conseguiu demonstrar esse resultado, né, porque a gente não tinha tudo que a gente precisava para demonstrar isso aí, mas com o que eu vou ensinar na aula de hoje, pelo menos o caso particular do R2, né, com o campo vetorial bidimensional, a gente vai ser capaz de mostrar esse resultado aí. Né? Então, o objetivo de hoje é a gente entrar nesse assunto novo, que é o teorema de Green, né? Tá aqui o título, teorema de Green. E, essencialmente, deixa eu dar uma prévia aqui do que o teorema vai dizer, né? Nos termos que a gente já está acostumado, e aí depois eu entro, efetivamente, introduzo as terminologias aqui que a gente vai precisar a partir de agora. Algumas a gente já tem, outras eu vou só lapidar, digamos assim, né? E aí depois a gente já entra nesse teorema. Mas basicamente o que o teorema vai dizer, né, a grosso modo, né, que primeiro vai ser um teorema em R2, em campos bidimensionais, tá? Esse teorema ele não vale para R3. A gente vai ver depois uma extensão, duas extensões, né? Uma que é o teorema de Stokes e a outra extensão que é o que a gente chama de teorema do divergente, né? Que se pode ver como generalizações desse teorema de Green que a gente vai ver hoje, que aí esses sim vão valer para campos tridimensionais. Mas a princípio, o teorema que a gente vai estudar hoje ele vale a pena para campos assim, né? Campos que estão em R2, né? Tem apenas duas funções componentes aqui, né? E mais, né? Esse campo aqui, esse teorema, né, ele vai falar de um campo definido numa região, né, delimitada por uma dada curva fechada C. Né? Aqui, na verdade, a gente vai precisar de uma curva fechada e simples também, ela não pode ter autointerseção. Então, a ideia, o desenho, né, seria isso aqui. Né? Você tem um campo que está definido nessa região delimitada por essa curva aqui. Né? E também a gente vai fixar aqui essa curva orientada sempre no sentido anti-horário. Né? Daqui a pouco eu vou escrever isso, mas a gente vai sempre chamar curvas fechadas no plano, orientadas no sentido anti-horário. A gente vai falar que essa curva está orientada positivamente. Né? E aí a gente, basicamente, o que o teorema vai dizer é o seguinte, né? A gente tem duas coisas que a gente já estudou aqui, né? Uma é, nessa situação aqui de curva fechada, é o que a gente chamava que é o escoamento, né? Através dessa curva fechada, ao longo dessa curva fechada, que na verdade, quando a curva é fechada, a gente chama de circulação. Que nada mais é que a integral do próprio campo F aqui, né? Aqui, uma notação que a gente vai começar a usar é que sempre que a curva é fechada, a gente vai colocar uma bolinha aqui na integral justamente para indicar que você está trabalhando com curva fechada, mas é a definição de integral de linha, não muda nada aqui, tá? dr. Então, isso aqui é a circulação. Né? O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que essa circulação aí, ela pode ser calculada, na verdade, ao invés de resolver uma integral de linha, resolvendo uma integral dupla aqui. Que integral dupla é essa? A integral sobre D, onde D é essa região delimitada por essa superfície aí, da segunda componente do campo com relação a x, menos a primeira com relação a y, elemento de área aqui, dA. Né? Ou seja, é uma nova forma, né, de calcular a circulação aqui sem ter que resolver uma integral de linha, mas resolvendo uma integral, digamos, dupla aqui, né, sobre uma região do plano. E a segunda parte do teorema, que na verdade é uma consequência dessa primeira aqui, é que o fluxo, que a gente já viu, que o fluxo através dessa curva, né, quando F representa aqui. Claro, essa interpretação circulação e fluxo, elas são interpretações supondo que
que esse campo aqui é um campo de velocidade de um fluido, né, que está escoando, mas o resultado, o teorema de Green, ele não está tratando do problema físico em si, mas da relação matemática que existe entre essa integral de linha, né, que serve para qualquer campo, independentemente de ser um campo de velocidades ou não, e essa integral dupla aqui, né? Aí depois a gente vai escrever essas integrais aqui usando a terminologia do rotacional e etc, né? Porque no fundo o que está aparecendo aqui é justamente a última componente do rotacional, se você parar para observar aqui, né? Mas enfim, por enquanto vamos ver isso só querendo dar essa introdução, né? Então uma coisa é como calcular a circulação, já pensando do ponto de vista dessa interpretação, né? E a outra é como calcular o fluxo, né? Lembre que o fluxo ele era a integral sobre uma curva fechada, né? C. Né? No caso aqui de um campo desse jeito aqui, ó, PI mais QJ, a gente tinha aqui, isso aqui era P dy menos Q dx, né? A primeira componente com dy e menos a segunda com dx. Isso aqui era, a gente viu já que o fluxo é exatamente isso. O que a gente vai mostrar aqui é que você pode calcular esse fluxo, na verdade, resolvendo essa integral aqui, ó, integral sobre d, do que a gente vai chamar aqui de divergente, tá? Então eu vou escrever, por enquanto, eu ainda não defini para vocês que é divergente, mas é isso aqui, derivada de p com relação a x, mais a derivada de q com relação a y. Vou colocar um parênteses aqui também. dA. Né? Então, basicamente, a ideia vai ser essa, é isso que a gente quer mostrar, né? Que você consegue transformar, né, uma integral, né, de linha, né, em uma integral dupla, né? E aí, já fazendo essa interpretação também, que você consegue calcular a circulação, calculando, na verdade, a integral sobre uma região, né, de uma coisa que a gente vai chamar de rotacional. E aqui, o fluxo também pode ser calculado como sendo a integral sobre uma região de algo que a gente vai chamar aqui de divergente, tá? E daí que vem, digamos assim, uma interpretação mais física do que significa essas funções aí, né? No caso, o rotacional e o divergente, né? A gente consegue interpretar a partir desse teorema o significado desses objetos que até o momento são meio abstratos para a gente, né? Eles só apareceram nas contas, mas ainda não tem um significado, né? Esse teorema dá um significado porque a gente sabe que essa integral do lado esquerdo aqui, ela tem um significado, né? Ela é justamente a ideia de circulação, né? Então o rotacional ele vai estar justamente associado com a circulação, né? E o divergente ele vai estar associado com fluxo através da fronteira, tá bom? Então vamos lá, primeiro deixa eu falar de algumas coisas aqui, né? Só relembrando aqui o que é o rotacional, a gente já viu, né? É esse vetor, né? Que a gente define assim. Na verdade, você pensa no gradiente aqui, você vai pensar no gradiente como sendo um operador, né? E que operador é esse? Vamos colocar ele aqui, ó. Gradiente, você pensa nele como sendo esse operador aqui, ó. Derivada com relação a x, derivada com relação a y, derivada com relação a z. Tá? E aí você faz um produto vetorial entre um operador e um vetor, né? Mas a forma de operar isso, né? A forma de fazer esse produto é justamente do jeito que você fazia com dois vetores lá. Então, você vai fazer o produto vetorial aqui, canônico, você vai chegar nesse vetorzinho de baixo aí, né? A primeira componente você vai olhar para o determinante dessa submatriz multiplicado pelo i aqui, né? Por isso que dá derivada de r com relação a y, menos a derivada de q com relação a z, vezes i, né? Aí quando você vai fazer a segunda, você pega essa submatriz aqui, dada por essas duas colunas que eu estou desenhando, só que com sinal invertido, né? Porque você está com o termo 1, 2 ali, né? Quando você está fazendo usando o método aí, né, dos cofatores aí, enfim, você vai chegar nesse vetor, né? Vocês devem estar lembrados aí como é que faz essas contas, né? A gente já estava usando isso na matéria anterior, né? E aqui o divergente você pensa nesse operando esse
operador gradiente aqui, né, que a gente definiu aqui em cima, como sendo um produto não vetorial agora, mas escalar, né, com esse campo f. Então, como é que é o produto escalar? É a primeira componente desse vetor vezes a primeira componente de f, né? Você vai multiplicar isso aqui por p, e multiplicar isso por p significa derivar p com relação a x, né? Somar com a derivada do segundo, com o segundo multiplicado pelo segundo termo do vetor f, e depois o terceiro com o terceiro. Então, assim a gente tem esse produto escalar, né, aqui, que é o que a gente chama de divergente, né? Que é basicamente isso aí, né? Derivado com relação de p com relação a x, mas derivado de q com relação a y, e derivado de r com relação a z, né? Então, por enquanto, são só objetos matemáticos, depois a gente vai entender melhor o significado disso utilizando esse teorema aí que vamos discutir hoje, né? Então, vamos lá. Primeiro, né, como eu falei para você, a gente está preocupado mais com campos aí em R2, né? Então, vou pensar em f de x e y. Então, são campos que estão definidos em R2, só vão depender das variáveis x e y, né? E tem só duas funções componentes, p e q, né? Então, naturalmente, o que vai acontecer com o rotacional, nesse caso, que a gente está preocupado por enquanto, depois vamos fazer essas coisas em R3, vamos precisar desses campos em R3 também, a definição de rotacional é essa aí. Mas nesse caso específico que a gente vai trabalhar hoje, o rotacional ele vai ser zero aqui nas duas primeiras componentes, porque veja, essa componente R aqui, ó, na verdade você troca ela, né, no caso do campo bidimensional, você troca o R por zero, né? Você só considera com vetores nas duas primeiras coordenadas. Então, esse derivado de R com relação a Y, evidentemente, é zero. A derivada de Q com relação a Z vai dar zero também, porque o Q só depende de X e Y, né? Quando você faz a derivada parcial com relação a Z, tem que dar zero, né? E na segunda componente é a mesma coisa. Derivada de P com relação a Z vai dar zero, porque não depende de Z, só depende de X e Y, e de R com relação a X, que é zero. E assim você obtém que esse campo, o campo rotacional, né, digamos assim, ele só tem essa última componente aqui, só a componente K, tá bom? Por isso que eu escrevi desse jeito aqui, né? Ele é zero nas duas primeiras componentes, só tem a última ali, que poderia escrever ele também da seguinte maneira, né? Isso aqui é igual a dq dx menos dp dy vezes o vetor canônico k, né? Que é o vetor 001, né? Então vai dar a mesma coisa aqui. E o divergente aqui, a única coisa que acontece é que não aparece derivada de r com relação a z aqui, já que o r é zero, né? Vai aparecer só derivado de p com relação a x, derivado de q com relação a y, tá bom? Então, esses são os objetos que a gente vai usar, né? A gente vai, no fim das contas, com essa notação, a gente vai acabar tendo que isso aqui a gente vai conseguir escrever como sendo a integral sobre d do rotacional, do campo f vezes o vetor k, né? Porque eu quero considerar só a última coordenada aqui, né? E esse aqui a gente vai conseguir escrever isso aqui como sendo a integral sobre d do divergente, né? Divergente de f aqui. Enfim, depois eu vou escrever isso direitinho para vocês. Só para a gente ver aqui por que eu estou introduzindo essas notações, né? Bom, outra coisa que eu quero estabelecer aqui, né, deixar fixado, colocar isso como uma definição, que é o seguinte, uma curva fechada, tá? Orientada no sentido anti-horário, a gente vai dizer que ela está orientada positivamente, tá? Dizemos que uma curva a gente vai dizer que ela está orientada positivamente.
Então isso aqui é só pra gente, só para ajudar na hora de falar, né? Ao invés de ficar falando orientada no sentido anti-horário. Curva orientada positivamente. A gente está fixando, normalmente a gente vai querer curvas orientadas positivamente, né? Ou seja, no sentido anti-horário. Lembre, quando eu fui fazer aquela discussão ali sobre a questão do... Principalmente quando eu fui falar de fluxo, né? Foi muito importante essa orientação da curva, porque a gente definia o vetor normal. Deixa eu até colocar isso aqui como uma lembrança para vocês, né? A gente definia o vetor normal como sendo justamente o produto vetorial entre o vetor tangente unitário com o vetor canônico K, né? Por que isso? Porque a gente queria que ele ficasse apontando para o lado de fora, né? Ou seja, se a gente pega aqui, ó, só para relembrar mesmo, né? Seja R de t igual a x de t i mais y de t j, né? Com t entre a e b aqui, nesse caso aqui, uma parametrização aí eu vou colocar positiva aqui no sentido que tá parametrizando a curva no sentido anti-horário, né? Positiva de uma curva fechada C. Uma curva fechada C. Então, o que a gente pode dizer, né? Vamos fazer o desenho aqui só para lembrar. Está aqui com aquela região delimitada pela sua curva C, que aquela parametrização R está dando positiva, né? Ela está orientada positivamente. Nesse caso aqui, você tá pegando uma parametrização, você tem essa região D, né? A gente viu já isso, só estou relembrando com vocês que quando você pega o vetor normal aqui, esse vetor normal exterior, ou seja, apontando para o lado de fora, né? Você define ele, na verdade, como sendo justamente o produto vetorial aqui do vetor tangente unitário, T, né? Então, a gente já tinha definido isso, né? Que esse vetor tangente unitário é igual o R' de T dividido pela norma, para garantir que ele tem norma 1, né? Ou seja, a gente sabe que o R' é um vetor tangente, né? Mas esse aqui é o tangente unitário para definir o vetor normal unitário, né? Exterior. E aí como é que você faz isso? Como? Aí você tem que lembrar da regra da mão direita, né? Nesse caso aqui a figura está para cá, assim, né? Como você quer fazer o produto vetorial de forma que o n fique apontando para fora. Então você vai fazer justamente aqui pegar a mão direita, apontar a mão para o lado do vetor t, né? E girar a mão para o lado do vetor k aqui, né? Quando você gira para o lado do k, o n vai ficar para o lado de fora aqui. Não sei se deu para enxergar, né? Eu acho que se eu fizesse aqui, ó, vamos fazer do lado de cá. Você faz o normal para cá, para fora. O t ele vai estar apontando para cá, né? Para o sentido anti-horário. Então você quer que esse normal fique para fora aqui, né? Nessa figura. Para ele ficar para fora, você precisa fazer o quê? Apontar sua mão para a direção de t aqui e girar para cá, né? Girar para cima, para a direção do eixo z, né? Aqui. E aí você vai ter o normal apontando para fora. Então a gente tem que ter assim e que n, o vetor n, ele é igual a esse t, né? Produto vetorial com k. Então por isso que a gente fixa a curva orientada positivamente para ter esse n aí como sendo esse t vetorial com k, né? Se você quiser escrever isso, né? Bom, esse t aí, vamos calcular esse n que a gente pode precisar dele explícito aqui, né? Só para ficar mais fácil a gente enxergar isso quando ele aparecer aí. Então veja, isso aqui é o ijk jk, né? Aqui, o vetor t ele vai ser o x' de t dividido pelo módulo do R', né? Módulo do R' de t. Deixa eu colocar isso melhor aqui. Então, aqui vai ser
o x' de t, né, que é a primeira coordenada desse vetor, dividido pelo módulo do r' de t. A segunda coordenada é o y' de t, dividido pelo módulo do r' de t. E a última coordenada, 0, né? Porque a gente tá pensando isso no plano xy, então não tem coordenada na direção do eixo z aqui, né? E aqui o vetor k é o 0, 0, 1, né? Quando você faz esse produto vetorial aqui, ó, a primeira coordenada desse vetor aqui vai ser esse y' de t vezes o 1 aqui, menos 0, isso multiplicado pelo vetor i. Então vai ficar y' de t dividido por r' de t, o módulo de r', né, de t vezes i, né? E a segunda coordenada aqui vai ser menos, né, porque é o j aqui, né, menos o x' de t dividido pelo módulo do r' de t vezes j. A última coordenada 0, né, porque aí você vai ter essa submatrizinha aqui, ó, vai ter uma linha 0, uma linha nula, né, então o determinante disso é 0. Então só tem essas duas coordenadas que era de se esperar, né, que o vetor normal ele ficasse no plano xy, né. Então sempre que você quiser lembrar do vetor normal aí, você pode lembrar já, quando você está nessa situação, né, no plano, você pode lembrar já desse vetorzinho aqui, né, que é, você inverte o x com o y, né, isso normal exterior, né, quando a curva, quando esse r' é uma parametrização da curva no sentido anti-horário, ou seja, a curva parametrizada positivamente, né. Sempre que você está nesse contexto, nessa situação, o que você tem que fazer para encontrar o vetor normal é só trocar o x com o y, né, lá no r', né, trocar o x com o y e colocar um sinal de menos no x. Tá? E, claro, e normalizar isso, na verdade, né, dividir pelo módulo do r' aí, né. Se quisesse também, né, você poderia até reescrever isso aqui, deixa eu deixar assim, talvez alguém pode ajudar alguém a lembrar. Isso aqui, o que que é? Então, é 1 sobre o módulo do r' de t, né, vezes esse vetor aqui, ó, y' de t, menos x' de t. Né? Então, beleza. Né? Então, isso é só para lembrar, tá? Porque a gente vai começar a usar bastante esse vetor n aí. E também para fixar aqui, né, o que significa uma curva parametrizada. Deixa eu até destacar aqui, né, positivamente. Né? Que é quando a parametrização dela, né, uma curva orientada positivamente. É quando a parametrização que você está usando, ela traça a curva no sentido anti-horário. Né? Então vamos lá. Então teorema de Green. Vamos lá para o teorema. Teorema. Vou até colocar assim, né? Teorema de Green. Tá? As hipóteses que a gente vai precisar aqui é que C é uma curva fechada, simples. Quando eu falo simples aqui, estou querendo dizer que é uma curva que não tem autointerseção, tá? Deixa eu até colocar aqui uma nota de rodapé aqui. Não tem autointerseção, é isso que eu estou querendo dizer com simples, né? Fechada, simples, lisa também, né? Porque a gente vai precisar que esse R' aqui seja diferente de zero, né? Que ela tenha derivadas e tal. Então a gente sempre está trabalhando com curvas lisas aqui, né? E por fim, e orientada positivamente. Então uma curva desse jeito, claro, vai delimitar uma região D aqui, né? Como a gente viu no desenho aqui. Então vou só deixar aqui já no enunciado, né? Seja D a região
delimitada por C, né? E F, que eu vou já estabelecer aqui que ele é P, só para a gente já escrever isso em termos das componentes, né? E F, um campo. Aqui a gente vai pedir que as componentes desse campo tenha derivadas de primeira ordem contínuas em alguma região aberta que contenha D, né? Basicamente são as hipóteses ali para que valha aquele teorema de Clairaut, né, para caso isso aqui seja um campo conservativo, né? Essencialmente as mesmas hipóteses. Eu não estou falando de campos conservativos nesse caso aqui especificamente, aí eu poderia aplicar isso aqui para o caso que o campo é conservativo, né? Mas aqui a gente pede então que ele tenha derivadas de primeira ordem com P e Q funções que têm derivadas parciais, né? Contínuas de primeira ordem. Contínuas em um aberto contendo D, tá? Contendo essa região, né? Bom, então, sobre todas essas hipóteses aí, né? Não são, parecem muitas hipóteses, né? Mas, na verdade, essencialmente você está numa situação boa, né? Que a gente não tem os problemas que a gente já viu aí que costumam aparecer, né? Você supõe que essas derivadas... Você pega uma situação em que essas derivadas não necessariamente são contínuas, por exemplo, esse campo seu, as componentes desse campo não seriam diferenciáveis, né? Então você poderia... É aí que surgem os problemas nas funções de várias variáveis, né? Justamente naquelas funções que não são diferenciáveis. Então a gente está querendo que tudo esteja bem comportado, bonitinho, não que não dê para generalizar esse teorema, né? Dá para generalizar, mas simplesmente que para esse curso aqui a gente vai supor essas condições boas, né? Ou seja, a gente quer uma curva que não tenha alta interseção, que seja lisa, né? Ou regular, né? Dependendo do livro que você está lendo, às vezes usa o termo regular, e que, é, as funções componentes sejam diferenciáveis, essencialmente, né? Então, parecem muitas hipóteses, mas não é nada demais, né? Que são hipóteses que a gente meio que já está trabalhando com elas mesmo, né? Então, o que a gente vai ter, né? Em primeiro lugar, que, como eu falei lá, né, a gente vai ter que a circulação, né, que nesse caso aqui a gente vai denotar vai usar esse símbolo aqui para integral, né, ou seja, a integral de linha do campo f vai ser igual a integral sobre d, né, vamos colocar daquele jeito lá que eu escrevi da outra vez, né, a derivada de q com relação a x, né, menos a derivada de p com relação a y dA, que aí você pode escrever também se quiser assim, ó, sobre D do rotacional, vou escrever o rotacional nessa notação aqui, rotacional de F, né, produto escalar com vetor K, porque eu quero só a última componente do rotacional. Aliás, nesse caso ele só tem a última componente, né, como a gente viu aqui. Ele só tem essa última componente, mas eu quero integrar uma função, preciso projetar nessa última componente, né? Então, justamente dq dx menos dp dy. Né? Então, essa última parte aqui da igualdade é só um jeito diferente de escrever isso, né? Que vai ser importante mais para frente ali, porque a gente vai acabar generalizando essa noção aqui de essa forma do teorema aqui, né? A gente vai acabar generalizando ela para obter o teorema de Stokes, né?
Stokes vai ser o teorema de Stokes, que é um teorema que a gente vai ver aí pra frente, é justamente uma generalização dessa primeira forma aqui. Eu vou chamar isso aqui de G1, tá? Só pra gente estabelecer que é a primeira forma do teorema de Green. A forma 1 do teorema de Green. Mas tem aquela outra forma que é equivalente a essa, né, ou uma consequência dessa, né, que é a integral de linha. Aliás, deixa eu fazer assim, né? A integral. Vou usar a notação integral com a bolinha aqui, querendo dizer que a curva é fechada, né? De f, produto escalar com n, né? Aqui onde n é aquele vetor normal que a gente acabou de definir, né? Exterior unitário, né? Vai ser ds, aqui no caso, elemento de comprimento, né? E isso vai ser igual. Lembrem que, na verdade, essa integral... Deixa eu escrever antes aqui, né? A gente já sabe, né? A gente já viu isso, que essa integral pode ser escrita assim, ó. A primeira componente, quer dizer, a primeira componente P vezes dy, né? Menos... Aliás, é isso mesmo. P vezes dy menos Q vezes dx. Deixa eu até ver se eu tô na dúvida se eu escrevi certo aqui. Ah, tá certo. P vezes dy menos Q vezes dx. Escrevi certinho. Então, pode ser escrito desse jeito, né? A gente sabe que isso é o que a gente chama de fluxo, né? Através da fronteira, né? Através da curva C. Né? E o que o teorema diz mesmo, que é o que eu vou escrever agora, é que isso aqui é igual a integral sobre D do divergente, né? de f. Deixa eu escrever aquela notação de divergente mais bonitinha, que é assim, ó. Produto escalar do operador gradiente com campo F, né? Vezes dA. Né? Isso aqui eu vou chamar de G2. Né? Tá, G2. Então vamos lá, vamos para a demonstração disso. Vamos demonstrar isso aí. Em primeiro lugar, né, quando você olha para essa figura aqui, claro, você poderia ter vários tipos de regiões quando você pensa em R2 possíveis, né? Regiões D, né? Mas um tipo de região que vai ser mais fácil para a gente fazer as contas aqui são as regiões do tipo aquelas regiões que são ao mesmo tempo do tipo 1 e 2, né? Essa aqui até parece uma região assim, né? Se bem que aqui quando você pega e corta ela aqui nessa metade, você pode pensar isso aqui como sendo uma curva G, não dá por causa dessa pontinha, mas se ela fosse assim, ó, um pouquinho mais para cá, vamos desenhar ela assim. Imagina que essa curva fosse assim, ó. Aí isso aqui, aqui também você precisa dar uma paradinha nessa beirada para fazer sentido isso que eu estou falando, né? Que a ideia é a seguinte, você pode pensar nisso aqui como gráfico de uma função, esse pedaço de baixo, e esse pedaço de cima também, você vê ela como uma região do tipo 1. E quando você recorta ela assim, ó, olha essa metade do lado esquerdo aqui, recorta ela aqui, né? Você pode pensar como uma região do tipo 2, porque isso aqui é o gráfico de uma função, de x, né? Uma função de y, quero dizer, né? X em função de y, e aqui também é o gráfico de uma função de x com relação a y. Né? É claro, as situações onde é possível fazer isso são, digamos, raras, assim, né? Muitas vezes as curvas, elas não se enquadram nessa situação, mas o que sempre dá para fazer, a gente vai admitir aqui pelo menos, né? Que uma curva nessas condições aqui, lisa, simples e fechada, ela sempre você pode quebrar essa região delimitada por essa curva em vários pedaços, onde cada um desses pedacinhos vai satisfazer essa propriedade. Isso é, você pode olhar para aquele pedacinho como sendo uma região do tipo 1 e 2 ao mesmo tempo. Né? Pensa aqui, vamos fazer um desenho meio aleatório aqui de uma curva assim. Ó. Essa curva aqui é claro que ela não é uma região do tipo 1 e 2 ao mesmo tempo. Né? Mas sei lá, você poderia fazer assim, ó. Pegar esse pedacinho aqui, ó, repartir ela assim, depois repartir, sei lá, assim, assim. Aí aqui vai dar problema, né, para ser uma região do tipo 2, porque você teria que cortar assim, mas aí você vai cortar um triângulozinho pequeno aqui, ó.
e a região de cima aqui também vai dar problema, porque você, na hora de atravessar aqui isso não dá para função, mas você pode pegar e cortar ela mais ou menos no meio aqui, né? E, enfim, aí todos esses pedacinhos aí de dentro você vai conseguir escrever a integral sobre essa região como uma soma de integrais e cada uma dessas aí é do tipo 1 e 2 ao mesmo tempo. E essas contas que a gente vai fazer é supondo que você está fazendo só para um desses pedacinhos. Tá? Ou, ou seja, a gente vai, sem perda de generalidade, supor que a região D aqui, delimitada pela curva, era do tipo 1 e 2 ao mesmo tempo. Tá bom? E a justificativa para fazer isso é essa que eu estou dando aqui, apesar de que eu não estou demonstrando isso, só estou esperando que vocês usem a intuição aí e imaginem que, de fato, normalmente vai ser possível fazer essa quebra dessa região sua em várias sub-regiões do tipo que são do tipo 1 e 2 ao mesmo tempo, né? E de fato, nos problemas práticos aqui, né, nos exercícios e tal, sempre vai acontecer isso. Na verdade, a maioria dos exercícios que vocês vão fazer, a região já vai ser do tipo 1 e 2 ao mesmo tempo, né? Mas aquelas que não são, vai ficar bem evidente, né, para aquela específica, que dá para quebrar em duas, por exemplo, que tem essa propriedade, de forma que o teorema poderia, essa demonstração que eu vou fazer do teorema poderia ser aplicada, né? Apesar de que eu estou enunciando o teorema de maneira mais geral, basta que a curva seja simples e fechada, né? Então vamos lá, né? Então, supondo D uma região do tipo, a gente usou esse termo, né? Tipo 1 e 2, eu estou usando aqui também, né? Tipo 1 e 2. Ao mesmo tempo, tá? Eu não vou fazer separadamente, supondo primeiro do tipo 1, depois do tipo 2. Não, eu vou usar essas duas hipóteses ao mesmo tempo. O que acontece aqui, né? Eu vou mostrar a G1, tá? Eu mostro primeiro essa fórmula aqui, né? Por um lado, a gente pode resolver essa integral aqui sobre D e a gente vai obter o seguinte. Vou colocar aqui por um lado. Como D é do tipo 1, né? Deixa eu escrever aqui. D do tipo 1 significa isso aqui, né? A gente tem aqui que D é um conjunto x, y, em R2, né? Tal que o x está entre A e B, né? Está entre um A e B, e o y vai estar entre um G1 e um G2, né? Vou colocar assim, y está entre uma função G1 de x e G2 de x, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Pode dizer que essa integral aqui, ó, sobre d de derivada de q com relação a x menos a derivada de p com relação a y, d a nada mais é que a integral de a até b, né? Integral de g1 de x até g2 de x, dessa derivada aí, né? dq dx menos dp dy dy dx. Né? Só estou usando, né, que a forma que a gente tem para integral de regiões do tipo 1, aqui no caso. Né? Mas aí quando você faz essa integral aqui com relação a y, né? Quer dizer, né, na verdade eu quero fazer o seguinte, deixa eu só fazer uma observação antes aqui. Nesse caso aqui, seria interessante a gente trabalhar, como eu estou pensando nela do tipo 1, seria interessante a gente trabalhar só com o dp dy aqui, tá? Para a gente poder saber quem é essa integral aqui. O que eu vou mostrar na verdade? Né? Faltou eu começar comentando isso aqui.
Veja que essa fórmula aqui, ó, basta eu demonstrar, para eu conseguir, vou até colocar isso aqui nesse cantinho, ó, vou colocar aqui. Para eu demonstrar essa fórmula G1, basta eu demonstrar duas coisas, né? A primeira, veja que essa integral aqui sobre C do campo F, você pode separar ela em duas partes aqui. Uma vai ser a integral sobre C de P aqui dx, né? Usando aquela forma diferencial para integral, né? Igual a integral sobre D de menos P, menos, vamos colocar o menos para fora aqui, tá? Menos derivada de P com relação a y dA. Se eu mostrar isso daqui e mostrar também que a derivada sobre C de Q dy é igual a integral sobre D da derivada de Q com relação a y dA, se eu mostrar essas duas coisas, né? Aí é só somar essas duas equações aqui, né? Faz a primeira mais a segunda, e isso vai dar justamente o que está do lado esquerdo dá justamente essa integral, e o que está do lado direito, evidentemente, dá essa integral aqui, né? Então, é isso que eu vou fazer aqui, né? Então, deixa eu só corrigir isso aqui, né? Supondo que esse D é uma região do tipo 1, na verdade o que eu quero fazer é mostrar primeiro, esquece essa, deixa eu reescrever isso aqui. Opa. Vou reescrever isso aqui só para mostrar a primeira parte ali, né? A parte que envolve o P, né? Então vamos lá. Então, a parte que envolve o P, a conta que eu quero fazer é a seguinte. A integral menos, vou colocar já o menos aqui, menos a integral sobre D de derivada de P com relação a y, né? Derivada de P com relação a y dA, isso é o que? A integral de A até B, né? Supondo que D é daquela forma, né? Integral de G1 de x até G2 de x de derivada de P com relação a y dy dx. Agora sim, né? Agora, como P aqui, menos, né? Menos aqui na frente. Como P é uma... Como você quer uma primitiva, né, dessa derivada de P com relação a y, né, a primitiva com relação a y dessa função, é a própria P, né, essa primitiva. Então, isso aqui, evidentemente, vai dar menos... Eu já vou colocar invertido, né? Fazer assim. Essa é a integral de A até B, né? Aqui seria o P aplicado em G2 menos o P aplicado em G1. Mas como eu tenho esse sinal de menos na frente, vai ser o P aplicado em G1 de x menos o P aplicado em G2 de x. dx, né? Beleza. Guarda isso aí, né? Segura isso aqui. Vamos chamar isso aqui de, sei lá, asterisco. Tá? E vamos continuar aqui a conta agora. Da seguinte maneira. Vamos olhar para essa região D aqui, né? Essa regiãozinha aqui, do ponto de vista agora da integral de linha, né? Para isso eu preciso das parametrizações, né? Então eu estou aqui, imagina aqui, vamos desenhar, né, isso aqui nesse cantinho aqui. Você está aqui com essa região D que é do tipo 1. Então ela vai ser uma coisa assim, né? Aqui embaixo, essa parte de baixo aqui. Vou colocar isso aqui no XY para ficar mais claro, né? XY. Aqui. Você está com o negócio variando de A até B, né? Aqui você tem uma G1 e aqui você tem uma G2, né? Como é que você parametriza isso aqui? Se você deixa o x variando entre... Você deixa o parâmetro t, digamos aqui, né? Pensar aqui, R1, né? De t.
parametriza essa curva da seguinte maneira, né? O t variando de A até B, né? E aqui é o G1 de t, né? Então você vai ter essa curva assim, né? Orientada nesse sentido aqui, ó. Anti-horário, né? Esse pedaço de baixo, né? E o de cima, então aqui com t entre A e B, né? E a parametrização de cima aqui, você quer que ela fique aqui, né? Parametrizada nesse sentido, né? Então vamos pegar aqui assim, ó. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vamos pegar aqui, vamos chamar de C1, essa de baixo, e C2, a de cima, né? Então, vou parametrizar C1 assim, e C2, vamos parametrizar normal, do jeito comum aqui, depois a gente usa, a gente inverte aqui, vamos chamar de R2 de T, né? Igual a T, G2 de T, né? Quando você faz isso, com T entre A e B. Só para ficar mais simples, então, na verdade, a sua curva C aqui, nesse caso, vai ser igual a C1 união menos C2, né? Porque desse jeito que eu fiz, menos C2 que está parametrizada no sentido anti-horário, né? Só para ficar claro aqui o que a gente está fazendo, né? Bom, então, com isso aqui, a gente tem que a integral sobre C de f aqui vezes dr vai ser igual a integral sobre C1 de f dr menos a integral sobre C2 de f dr. Por que menos? Né? Porque aqui seria mais a integral sobre menos C2. Né? Mas eu preciso colocar esse menos porque eu estou invertendo a parametrização da curva. Né? Como eu peguei a parametrização de C2, aí eu quero resolver a integral com C2 para não ter que ficar mudando a parametrização. Né? Só estou usando aquela propriedade que a integral de uma curva parametrizada no sentido... quando você inverte o sentido da parametrização, isso só muda o sinal da integral. Tá? Só estou usando essa propriedade. Então agora, vamos ver o que dá isso aqui. Isso aqui vai dar a integral de A até B, né? Aqui vai ser aqui o f aplicado na parametrização R. Vamos ver aqui já aqui, só para deixar claro, né? O R1 linha aqui vai ser 1 G'1 de T, né? E R2 linha vai ser 1 G'2 de T. Né? Então que fique claro isso aqui. Então como é que vai ficar isso aqui? Vai ser a integral de A até B da primeira coordenada P, né? Aplicado em xy, né? Então aqui vai ser na verdade o P, inclusive aqui, né? Deixa eu só ver um negócio, um detalhe aqui, né? Aqui, ó, eu até tenho um erro aqui, né? Que eu coloquei, não faz sentido falar P de G1 de x, né? Isso aqui é o que fica na coordenada y aqui, né? Deixa eu só corrigir isso. Então vai ser assim, P de x G1 de x, né? E aqui vai ser menos P de x G2 de x. É o que aparece na coordenada y aqui, né? Ok? E aí, estou corrigindo isso justamente porque agora vai começar a aparecer esse tipo de coisa, né? Aqui vai ser P aplicado em R, que vai ser T. A segunda coordenada é G1 de T, né? Vezes a coordenada P fica multiplicada por 1 aqui, né? Lembrando da fórmula, né? Que fica multiplicado por 1, que é a primeira coordenada do R', né? Então vamos lá. Vai ficar P G1 de T vezes 1 mais Q, né? Aqui vai ficar T G1 de T, né? Que é a parametrização, aplicado, ou vezes, né? Desculpa, vezes a G
linha de t, certo? Então, só estou usando a definição aqui dessa integral de linha, né? Lembrando que a integral de linha é o produto do campo aplicado na... É o produto escalar, né? Do campo vezes o r', né? Então, aqui dt. Por isso que fica, ó, a primeira coordenada do campo vezes o 1, né? A segunda coordenada do campo vezes a segunda coordenada do r', né? Que seria o g1'. Então, a segunda, equivalentemente, né? Vai ficar assim, só que agora com o R2, né? Se você quiser até colocar aqui R1 e R2, né, para ficar claro, vai ser PT G2 de T mais Q T G2 de T vezes G, não é mais, é menos, né? Vezes G2' de T dt. Né? Bem, deixa eu ver aqui, só um detalhe, que é menos, né? O que eu preciso argumentar com vocês aqui é que na verdade, aqui já ficou claro que está dando a mesma diferença que tinha lá, exceto por causa desse pedaço aqui, né? Esse pedacinho aqui. Ah, tá. Desculpa, pessoal. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Que na verdade eu estou querendo fazer a conta aqui dessa integral, só esse pedaço da integral, né? Desculpa aí, cometi um erro aqui, né? Então eu quero fazer só esse pedaço da integral e, portanto, eu preciso calcular só a integral sobre c do p, né? P dx, né? E não a integral de toda a parte, né? Esse q aqui, ele apareceu, está me atrapalhando, né? Justamente por isso, porque eu quero fazer essa conta só com p dx. Vamos lá, deixa eu corrigir isso aqui, né? Que é dx, né? Então, isso aqui eu vou corrigir fazendo o dx aqui, né? E é só o p aqui, né? P dx, né? O que não aparece na jogada. Eu não sei por que eu apareci com esse campo de novo F aí, né? Então, P dx, né? A única coisa que vai mudar aqui, então, o que vai acontecer, né? O P dx é justamente esse PTG1 vezes a primeira coordenada lá. Então, esse pedacinho aqui some. Esse pedacinho aqui desaparece. Não tem nada com Q, né? E esse de baixo aqui também. A única coisa que vai acontecer aqui é que vai aparecer a integral de A até B, isso aqui dt, menos, deixa eu reescrever esse aqui lá em cima, né? A integral de A até B, menos a integral de A até B de P, que não tem, de P, T, G2 de T, dt. Né? Então, pronto, né? Agora sim, agora está certo. E isso aqui é exatamente a mesma integral, né, que tinha aparecido. Se você quiser voltar para a variável x, né, integral de A até B, de P de x G1 de x, não faz diferença se é t ou x aqui, né? Menos P de t de G2 de x dx. Desculpem aí esse equívoco, né? Aqui eu queria fazer só a integral sobre c de p dx. Então isso implica o quê? Isso implica que a integral, veja, só estou mostrando para você que eu fiz a conta por um lado, aqui deu isso, né? E por outro lado eu fiz a conta, né? E deu o mesmo resultado. Né? Então eu posso dizer que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui que está circulado. Tá bom? Bom, então vamos lá. Sim, deixa eu até fazer referência aqui ao que eu fiz lá em asterisco. Né? Desculpa. Sim. De asterisco, né? Tá em asterisco. E 2 asterisco aqui. Vamos chamar esse aqui de
obtemos que menos a integral sobre d de derivada de p com relação a y, dy, é igual a integral de linha de p dx, né, sobre c. E analogamente, se você supondo D uma região do tipo 2 agora, eu não vou fazer as contas. Do tipo 2, obtemos. Quando eu digo analogamente, eu estou querendo dizer que as contas que você vai fazer são as mesmas, né? A diferença agora é que você vai estar buscando isso daqui, ó. Esse pedacinho de baixo aqui. Você vai fazer por um lado as contas para Q, a derivada sobre C de Q dy, e por outro lado a derivada sobre D da derivada de Q com relação a X. Aqui está errado, inclusive, né? Que é com relação a X. Né? E aí você vai obter justamente que a derivada, a integral, né, sobre D da derivada de Q com relação a X, dA, é igual a integral sobre C, se você quiser colocar fechado aqui, né, para indicar que a curva é fechada, de Q dy aqui, na verdade, né, dy. Então, quando você fizer essa conta, você vai ver que isso é verdade, né? E quando você soma esses dois caras aqui, né? Colocar assim, 1 e 2. Né? Somando 1 e 2, obtemos que a integral sobre C, agora sim, né, de f dr, eu estava um pouco apressado antes ali, né? De f dr é igual, que a gente sabe, né, que a integral sobre C de p dx mais q dy, né, na forma diferencial, que é justamente a soma do lado direito aqui de 1 com 2, né, é igual a integral sobre d, né, de derivada de q com relação a x menos a derivada de p com relação a y de A, aqui um elemento de área, né, que é G1, né, que é o que a gente queria demonstrar. O que ficou faltando agora? Ficou faltando demonstrar que vale essa fórmula G2 aqui também. Né? Vou fazer o seguinte, vou começar do lado esquerdo, eu vou aplicar a forma G1, né, a fórmula dessa G1 aqui para mostrar a G2. Né? Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Veja aqui. Seguinte, a integral sobre D do divergente de f dA, você pode escrever assim, ó, a integral sobre D, né, da derivada de P com relação a x menos, é mais, né, mas eu posso colocar assim, ó, menos a derivada com relação a y de menos q dA, concorda? Na verdade, eu só estou fazendo isso por quê? Porque eu quero fazer aparecer uma coisa assim, né? Derivada com relação a x menos a derivada de uma outra coisa com relação a y. E aí vamos olhar justamente para esse pedaço aqui, ó. O que eu posso fazer então com isso? Eu posso aplicar esse teorema aqui, né? Que é o G1, né? A fórmula G1. O que ela vai dizer? Que você pega a coordenada do que tá derivando com relação a x e coloca aqui junto com o dy,
E a derivada do que e o que está com relação a y aqui, você coloca junto com o dx ali, né? Então você pode escrever isso aqui assim, ó. Isso aqui é igual a integral sobre c de menos q dx, né? Mais esse menos q, porque tá a derivada do menos q, que está aqui, né? Mais aqui vai ser p dy. Então ficou invertido justamente porque é como se você estivesse fazendo a integral de um outro campo, né? Que é como se fosse o campo produto vetorial de f com k aqui, né? Acho que é justamente isso. Quando você faz isso, vai inverter. Mas o fato é que isso aqui vai dar o que então? Vamos fazer a conta aqui. Isso aqui vai ser igual a integral. Você vai ver que isso aqui, ó, a gente poderia abrir essa conta, mas não está difícil ver que quando você faz o produto de... Quer dizer, deixa eu ver se já dá para a gente direto sair que isso aqui é o produto de f com o vetor normal. Não, não dá, né? Mas tá, dá para a gente ver o seguinte, aqui já é direto, né? Só reescrevendo isso aqui, o que a gente tem? Né? Escrever nessa forma aqui, né? Integral sobre c de, ó, vamos voltar aqui. Vai ser o p dy, né? P dy menos q dx. O que é isso aqui? P dy menos q dx era justamente o que estava aqui na fórmula, que a gente já sabia, já tinha feito a conta antes, que é a mesma coisa que a integral sobre c de f vezes a normal. Né? Então a gente já chegou nessa, a gente já obteve a fórmula G2 porque esse pedaço aqui, esse primeiro pedacinho aqui, ele já era conhecido da gente, a gente já fez essa conta antes. Né? A gente acabou mostrando diretamente por meio da aplicação do G1 que esse pedaço aqui é verdadeiro. Esse aqui já é uma consequência de algo que a gente sabia antes. Então, com isso, a gente já obtém essa fórmula G2. Né? Só escrever aqui. Então não tem muito o que fazer, né? O G2 aqui, a fórmula 2 para o teorema de Green, ele segue imediatamente da fórmula 1 quando você olha, né, para esse meio que assim, você olha para o divergente como sendo essa diferença aqui ao invés de ser uma soma, né? De forma conveniente você faz essa conta desse jeito aí. Então pronto, aqui a gente tem demonstrado esse teorema de Green, claro, sobre essas hipóteses aqui, né, de que você está numa região que é do tipo 1 e 2 ao mesmo tempo, né? Mas, como eu falei para vocês, isso não é um problema, uma vez que você pode sempre quebrar suas regiões em regiões desse tipo. Então, a demonstração aí é sem perda de generalidade. Então, vamos fazer um exemplo. Aí eu vou encerrar essa aula com um ou dois exemplos aqui, vamos ver, dependendo do tempo. E aí, nas próximas aulas, a gente vai fazer algumas consequências e algumas aplicações desse teorema, né? Aplicações e consequências mais teóricas. Aqui eu queria só fazer um exercício mais prático, tá? Para vocês se acostumarem e entenderem como aplicar esse teorema na solução de integrais de linha. Aí, né? Então vamos supor que eu te peço aí para calcular. Calcule a integral de e elevado a y de x mais 2x elevado a y dy, onde c é o quadrado de lados. Ah, tem uma observação importante aqui.
Aqui você pode falar, ah, mas C aí não é uma curva lisa, né? Não é uma curva regular, de fato, né? Você tem aqueles bicos, né? Onde um pedaço, uma aresta desse quadrado encontra com a outra, e nesses pontos elas não são curvas regulares, mas a gente pode a gente pode generalizar esse teorema, ele se aplica também para curvas que são regulares por partes, lisa por partes, tá? Então vamos aplicar aqui e ver o que dá isso, né? Então a gente vai pensar nesse, claro, a gente vai pensar sempre ser orientada positivamente, né? Positivamente. E vamos aplicar agora. Veja que para você resolver isso aqui diretamente, né? Poderia fazer isso, não tem problema nenhum. Você teria que resolver aí quatro integrais, né? Quatro integrais de linha, né? Você teria que quebrar essa integral aí na soma de quatro integrais, cada um num segmentozinho desses do quadrado. Mas só que pelo teorema de Green a gente não precisa fazer isso. Você pode pegar o quadrado aqui, ó, 1, 1, né? Pensar nele orientado aqui positivamente, né? E o teorema de Green vai te dizer o quê? Você pode, na verdade, integrar sobre essa região dele. Integrar sobre um quadrado é uma coisa tranquila aqui pra gente, né? Uma integral dupla sobre um quadrado é o tipo de integral mais simples que tem, né? Então, melhor, vou colocar assim, por G1, né? Que é a fórmula 1, aquela fórmula 1 do teorema de Green, o que a gente tem? Temos o seguinte, que essa integral aqui sobre C de E elevado a Y dx mais 2x e elevado a y dy é igual a quê? A integral sobre essa região D, que é um quadrado, né? Se você quiser colocar já até direto aqui, ó, a gente sabe que vai ser o x variando de 0 até 1 e o y variando de 0 até 1, né? Que é um quadrado, de a derivada desse, vou colocar aqui assim, né? A derivada de Q, né? Que é 2x e elevado a y com relação a x, né? Menos a derivada de e exponencial de y, né? Com relação a y dy dx. Ou dx dy aqui, tanto faz, né? Isso vai ser igual a integral de 0 a 1 de, quando você deriva aqui com relação a x, vai dar exponencial 2 exponencial de y, né? Quando você deriva ali com relação a y, menos exponencial de y dy dx, que é igual a integral de 0 a 1 de exponencial de y dy dx. Então ficou fácil aí resolver, né? Isso aqui vai dar a integral da exponencial para o exponencial. Exponencial, então vai dar a exponencial de 1 menos a exponencial de 0, que é 1. E depois isso, que é uma constante já multiplicado pelo integral de 0 até 1 dx, que vai dar 1. Né? Então isso aqui vai dar exponencial menos 1, né? Vai dar e menos 1, que é a exponencial de 1 menos a exponencial de 0. Então, fica claro que tentem fazer aí depois, se quiserem, né? Essa integral de forma direta, né? Sem usar esse teorema, vocês verão que fica bem mais complicado, porque você tem que parametrizar quatro retinhas aí, né? E aplicar, né? E quebrar essa integral em quatro integrais aí. Então é muito melhor usar o termo de Green e cair nessa integral sobre essa região que é um retângulo, né? Que é um quadrado aqui no caso. Então é isso, né? Acho que dá tempo da gente fazer mais um exemplo, né? Se a gente quiser, por exemplo, calcular a integral onde f aqui vai ser raiz de x mais y ao cubo e x quadrado mais raiz de y. E
C é o arco de curva y igual a seno de x de 0 até, vou colocar assim, de 0, 0 até π 0, né? Junto com o segmento de reta ligando esses dois pontos aqui, né? Com o segmento de reta ligando o ponto π0 a 0, 0. Então vamos desenhar isso aqui, né? Você tem aqui x, y, né? Aqui você tem o 0π, então aqui vai subir até 1, né? No π sobre 2 é 1, depois volta para o 0, né? Então, na verdade, aqui eu acho que eu coloquei errado para ficar no sentido... Deixa eu ver aqui. Arco de curva de 0, 0 a π0, né? Então, ele quer, na verdade, isso aqui orientado no invertido, né? Porque aqui eu estou explicando, ó, é o arco de curva do 0, 0. Então ele está pedindo com a orientação invertida, né? É do 0, 0 aqui até o π0, né? Que é o π0, então vai ficar assim. E depois do π0 até o 0, 0 aqui. Então vai ficar assim. Esse aqui não está orientado no sentido anti-horário, está orientado no sentido horário, né? Como ele quer integral aqui sobre C, né, de f dr, a gente sabe que isso aqui é igual a menos a integral sobre menos C de f dr. Tem que tomar esse cuidado. E aqui sim, né, quando você pega menos C, você está invertendo o sentido da orientação, e aí você pode aplicar o teorema de Green, né? Então isso aqui vai ser igual a menos, né, a integral sobre D, né, da derivada desse campo. Derivada desse campo aqui com relação a derivada de Q, né, que é a segunda coordenada aqui, deixa eu ver, eu acho que vai faltar espaço aqui, mas a gente continua lá embaixo. Derivada com relação a x de x² mais raiz de y, né, com relação a x, que seria o Q com relação a x, menos. Estou continuando aqui embaixo, a derivada com relação a y do P, né, que é raiz de x mais y ao cubo, dA. Né? Então vai ser essa integral aí. Isso aqui é igual ao quê? Vamos lá. Vai ser menos a integral sobre D. Né? Derivada com relação a x aqui vai dar 2x. Né? E a derivada com relação a y aqui vai dar menos 3y, né? dA. Isso. E aí é uma questão da gente concluir essas contas, né? Deixa eu só confirmar aqui, derivada com relação a x, ali só depende de isso mesmo, né? Então vai dar a integral. Como que eu vejo essa região como uma região do tipo... Posso ver ela como uma região do tipo 1, né? Variando de... Aqui o x está variando de 0 até π, né? E o y está variando de 0 até seno de x. Né? Então vai ficar... Vou inverter, né? Eu tirei esse sinal dali, vai ficar 3y menos 2x dx, dy, né? dx.
Aí eu vou deixar para vocês terminarem essa conta aí, né? Não parece que vai ser uma conta difícil, vai ser uma conta simples. E basicamente, né, essa é a ideia. Então só cuidado aqui, né, o que eu quis destacar aqui é o seguinte, cuidado que ele está falando aqui, de 00 até π0 a curva, e depois de π0 até 00. Então ela está no sentido horário, né, a parametrização. O que você faz? Você tem que primeiro inverter essa orientação da curva para aí sim poder aplicar o teorema de Green, que é o G1. Né? E aí você tem que tomar o cuidado, então, que no fim das contas, se você fizesse as contas diretas, você teria que multiplicar por menos 1 no final para ficar correto aqui. Como eu já fiz a conta primeiro invertendo a parametrização, aí é só você resolver essa integral aqui que está tudo certo. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. A partir de agora eu vou ter que seguir esse modelo mais tradicional de aula, porque eu não vou conseguir digitar esse finalzinho aí, as notas de aula. Mas aí eu vou dar uma melhorada aqui nisso que eu acabei de escrever, né, apagar alguns rabiscos e compartilhar com vocês também essa parte escrita aqui, né, mas vai ficar à mão e as aulas vão ficar mais compridas porque eu estou escrevendo justamente na hora que eu estou dando a aula, então eu vou compartilhar com vocês esse material também escrito à mão, tá bom? Então, bons estudos aí e até o próximo vídeo.